Pronto, primeiro ano. Agora que você assistiu o vídeo de conteúdo, vamos fazer agora as atividades, tá? Da semana 4 do PET volume 2 com vocês. Vou corrigir aqui, você vai tirar todas as dúvidas e vai entender tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, primeiro ano. Vamos fazer agora as atividades da semana 4 do PET volume 2, né? Então, vamos lá, gente. Agora, se você não assistiu o vídeo de conteúdo, clica aqui no cardzinho, volta lá, assiste o conteúdo, tenta fazer as atividades. Você já sabe disso, tá? Então, tenta fazer, não se engane, senão você só tá perdendo tempo aqui, tá bom? Então, vamos lá, não vamos perder tempo não. Vamos agora, então, para a questão 1. Antes da questão 1, entra aqui, clica aqui no cantinho, inscreve no canal, vamos juntos aprender física. Fechou? Vamos lá, questão 1. Na questão 1 fala o seguinte, ó, lê aqui comigo, lê aqui embaixo aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Um objeto se desloca de acordo com a equação S, vamos lá, S, muito atento aqui nos dados, ó, é igual a 40 mais 10 vezes T mais T ao quadrado. Mas qual que é a fórmula da posição, gente? A fórmula da posição é S é igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Então tá bom. Olha só que doido. Olha a informação que essa questão te deu de forma implícita. Ele te falou que o SO é igual a 40. Igual a 40. Ele te falou que o VO é igual a 10. Tá bom? Ele te falou que o VO é igual a 10. Tá? E ele também te falou, olha só, o A sobre 2 é igual a 1, que aqui é 1, né? A sobre 2 é igual a 1. Então o A é igual a 2, tá bom? Ele te falou isso daí. E olha só, ele falou aqui, ó, com dados no SI. Então, é 40 metros, né? São 40 metros, velocidade 10 metros por segundo e aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Foi isso que essa informação te deu. E aí ele fala o seguinte, marca a afirmação correta. Letra A, o movimento é retilíneo, uniformemente variado, com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, olha só, todas as alternativas afirmam que esse movimento é retilíneo, né? Que ele é retilíneo aqui. Tá bom, tá bom. Beleza, movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A letra A tá certa, né? Que a gente acabou de calcular aqui. Letra B. O movimento é retilíneo uniformemente variado com velocidade inicial igual a 40 metros por segundo? Não, é 10, né, velho? Letra C. O movimento é retilíneo uniforme com aceleração igual a 1? Não, pegadinha aí, né? O movimento é retilíneo uniforme com posição inicial igual a 40 metros? Não, a velocidade é 10 e a posição inicial igual a 40. Só que olha só, ele não é uniforme, né? Ele é uniformemente variado, tá bom? Então, neste caso, letra A, tá? Gente, presta atenção nessa dica aqui. Toda questão fechada, quando tem essas questões fechadas aqui, normalmente, as questões fechadas, ela tem umas respostas que você anula de cara, né? Você esquece aquilo ali que não é uma pegadinha, tá bom? Vamos dizer assim. Ela tem uma indutiva que te induz ao erro, vamos dizer assim, e a correta. Neste caso, essas duas de baixo você pode descartar, porque não é uniforme. Você já sabe que ele é uniformemente variado porque tem aceleração, né? Então você ficou entre A ou B. Aí você tem que descobrir qual que está te induzindo ao erro, vamos dizer assim, tá bom? E aí, nesse caso, a letra B está tentando te induzir ao erro. E a resposta correta é a letra A. Tá bom? Fica esperto nessa dica aí para resolver questão fechada. Isso sempre me ajudou. Me deram essa dica uma vez na vida e eu tento transmitir essa dica aí para os outros. Vamos lá, então. Vamos agora para a questão 2. Vamos junto, vamos junto. Vamos lá, questão 2. Vamos ler junto aqui, ó. Um corpo se movimenta retilineamente, tem sua velocidade variando em função do tempo, conforme o gráfico abaixo. Descreva qual tipo de movimento o corpo descreve os sinais da velocidade e aceleração, caso não sejam nulas nos seguintes segmentos. Olha só, ele pediu no intervalo A, no intervalo B, no intervalo C, no intervalo D. Primeira coisa, gente, a questão de prova é de gráfico, para tudo, para tudo. Sempre falo isso, velho. Na sala de aula eu dou um susto na galera, eu dou um grito, para tudo! Não, então, para tudo! Olha pro gráfico. De que é esse gráfico? Velho, a primeira coisa que você tem que olhar é pro eixo do gráfico aqui, ó, pro eixo. Este gráfico aqui, ele tá falando que é de velocidade em função do tempo.
Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum o aluno sabe física, sabe a matéria, sabe tudo, chega na prova, olha para o gráfico, confunde os gráficos e erra a questão. Isso é muito mais comum do que você imagina. Muita gente erra isso. Então, cuidado. Este gráfico aqui é de velocidade por tempo. Então, olha só. Ele é mais ou menos assim, esse gráfico. Ó, vou replicá-lo aqui. Ele é mais ou menos assim. Ele tem um trecho em velocidade constante. Ele tem um trecho assim. Depois ele tem um trecho assim. Depois ele tem um trecho assim, né? O intervalo A, que é esse intervalo aqui, gente, ó, esse gráfico é de V por T. Esse intervalo, a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, ela não muda. Ou seja, na letra A, a velocidade ele é constante, né? Movimento uniforme. Velocidade é constante, né? E a aceleração é igual a zero. Por quê? Porque é a velocidade constante, né? Pronto. Depois, na letra B, no intervalo B aqui, né, que é esse aqui, aqui foi A, aqui foi B, aqui foi C e aqui foi D. No intervalo B, ele fala o seguinte, né, a velocidade está aumentando, né, positiva aumentando. Então, né, neste caso aqui da letra A, a gente faltou falar, né, a velocidade é maior do que zero, né, positiva. Na letra B, ele fala o seguinte, a velocidade é maior do que zero e está aumentando. Para ela aumentar, a aceleração é maior do que zero também. Tá bom? Então, os dois positivos ali. Depois entra na letra C. A velocidade permanece positiva. A velocidade permanece positiva. Só que aqui a aceleração, ó, é igual a zero. Por quê? Porque a velocidade foi constante na letra C. E por fim, na letra D, ele tem a velocidade ainda positiva, velho. Tá acima do eixo. Olha o mouse aqui, ó. Tá acima do eixo. Então tá acima aqui, ó. Então a velocidade ainda é positiva. Porém, agora ela tá caindo. Ou seja, a aceleração negativa. Tá bom? Muito cuidado com isso, tá, gente? Cuidado ao interpretar um gráfico. Por que a gente usa muito gráfico? Ah, porque é difícil. Não tem nada de difícil. É porque é o seguinte. É porque em um gráfico vem várias informações para vocês. Então, por isso que lá no jornal, quando mostra um gráfico, né, o jornal coloca aquele gráfico porque tem um tanto de coisa implícita ali dentro, tá bom? Então, olha só, neste primeiro trecho, velocidade positiva, aceleração igual a zero. No trecho B, velocidade positiva, aceleração positiva. No trecho C, velocidade positiva e constante, tá? Aqui a velocidade é constante também. Velocidade constante e aceleração igual a zero. E por fim, velocidade positiva e a aceleração menor do que zero, negativa, tá bom? Muito cuidado com isso. Então, olha só, algumas coisas extras que eu vou falar nesse exercício que eu poderia ter perguntado para vocês. Vou colocar desse jeito na prova, fica esperto aí. Eu faço isso com meus alunos ali, eu boto na prova mesmo. Olha só, constante, movimento uniforme. Se eu perguntasse na prova qual o tipo de movimento, movimento uniforme aqui, né? Aqui, movimento uniformemente variado. Aqui, movimento uniforme. Aqui, movimento uniformemente variado. Tá bom? Constante uniforme, variando aqui, ó, conforme uma reta, uniformemente variado. Uniformemente variado, tá? Eu poderia pedir também para classificar. Classifique em cada trecho se é progressivo ou retrógrado, tá? Olha só. A velocidade é positiva o tempo todo, então ele é progressivo o tempo todo. Esse corpo, em momento algum, ele voltou, ele só teve movimento de ida, tá? Só teve movimento de ida. Entretanto, aqui, ó, neste trecho, ele era progressivo sem aceleração. Neste trecho, ele era progressivo acelerado. Neste trecho, ele era progressivo sem aceleração. E neste trecho, ele era progressivo retardado porque estava freando, tá bom? Estava reduzindo o módulo da velocidade ali, tá? Fique esperto com isso daí. A resposta das atividades são só essas aqui, mas essas perguntinhas extras que eu fiz aí é porque eu vou colocar na prova e vou cobrar igualzinho. Então fique esperto pra você não errar, tá bom? E se eu não sou seu professor em sala de aula, eu vou conversar com seu professor, ele vai colocar desse jeitinho, você vai ver. É super manjado isso daí, gente, cai demais. Então,
Vamos lá então para a questão 3. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos ler junto aqui a questão 3. Questão 3. Um corpo de massa M movimenta-se sobre uma estrada retilínea partindo de uma posição inicial menos 10. Então ele falou SO é igual a menos 10 metros. O gráfico representa a velocidade deste corpo em função do tempo. Gráfico de velocidade que ele deu aí, ó. Tempo, velocidade. Vai daqui para cá. Começou no 5, terminou no 10, né? E um instante de 2. Lembrando que aqui está em segundos e aqui está em metros por segundo. Muito cuidado com as unidades de medida, tá, gente? É comum a galera botar esse tipo de questão aí e trocar unidade de medida. Cuidado com isso aí. Então ele pergunta, qual a equação da velocidade que descreve este movimento? Galera, primeiro, a velocidade está variando conforme uma reta. Conforme uma reta. Então, qual que é a equação da velocidade do movimento, que a velocidade varia conforme uma reta? É a equação da velocidade do MUV. Então V é igual VO mais A vezes T. Pronto. Agora, quem que eu preciso achar? O VO e o A. Olha só, gente, a velocidade inicial desse movimento vale 5, ela começou no 5. Agora eu preciso achar o A. Como que eu acho o A? A é igual ΔV sobre ΔT. A vai ser igual velocidade final, que vale 10, menos a velocidade inicial, que vale 5, dividido por 2. 10 menos 5, 5. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, 2,5. Ou seja, mais 2,5 vezes T. Então, V é igual 5 mais 2,5 vezes T, né? Esta é a equação da velocidade para este movimento. Ótimo, essa é a resposta do exercício, tá bom? Aí eu pergunto, e se na letra B desse exercício perguntasse qual é a equação da posição, a equação temporal da posição para este movimento aqui? Uma suposição, hein? Tá bom, simples. A equação da posição seria, né, S é igual a SO mais VO vezes T mais AT2 sobre 2. Então, S vai ser igual. Qual que é a posição inicial? Ele deu no enunciado, que é menos 10. Menos 10. Mais VO, que vale 5. 5 vezes T mais 2,5 vezes T ao quadrado sobre 2. Né? Essa seria a equação da posição do movimento. Não pediu isso não, gente, tá? Foi uma suposição aqui, tá bom? Vai ser a questão da prova que eu vou colocar também para vocês. Eu ensinei a calcular a equação da velocidade e vou pedir a da posição, né? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos partir para a próxima agora, questão 4. Vamos lá, galerinha. Questão 4 aqui para fechar isso tudo aí. Vamos lá, vamos lá. Qual dos gráficos abaixo representa a variação da velocidade em função do tempo de uma pedra lançada verticalmente para cima? A resistência do ar é desprezível. Gente, se você não lembra de queda livre, volta nos vídeos da semana 3, tá? Tem um simulador, um negócio muito louco que eu fiz lá de queda livre, vai te ajudar, tá? No movimento de queda livre, gente, olha só, no gráfico nós colocamos quando é para baixo negativo, quando é para cima positivo. Neste caso é um lançamento vertical, então a pedra sobe, depois desce, né? Ou seja, ela tinha velocidade positiva na subida, velocidade negativa na descida, tá bom? E observem que ela tinha um valor alto e depois ia reduzindo. Então o gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Ela era positiva, velocidade por tempo, né? O gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Ela era positiva, vai reduzindo, para e depois continua, começa caindo, tá bom? É aquele exemplo lá que eu dei, né, dos bichinhos lá, do Papaléguas, lá que é o quê? Quando ele sobe, vai lá no alto, para um pouquinho, depois e cai, despenca. Por quê? Porque é um lançamento vertical. Subiu com positiva, foi reduzindo, parou, depois começa descendo e vai embora, tá? É assim que funciona o movimento de lançamento vertical. Sobe, depois desce, tá? Na aula de atividades lá também, eu fiz vários exemplos desse tipo, botei um simulador, sugiro que assista lá se você não entendeu. Então o gráfico que mais se assemelha com esse daqui é a letra C. Então aí vai ser letra C, tá bom?
Muito cuidado, gente. Se a questão te perguntasse o módulo da velocidade, aí seria letra B. Mas ele pediu a velocidade, então é letra C, tá bom? Então, galera, primeiro ano, uma honra trabalhar aqui com vocês, o PET Volume 2, beleza? Um grande abraço, fica com Deus, até o volume 3 aí, tomara que isso tudo acabe e a gente volte para dentro de sala de aula. Se não acabar, volume 3, você vai entender tudo de física, não vai ser impactado com nada disso e vai aprender tudo. Fechou? Um abração, fica com Deus, valeu, falou!